Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes e hoje então vamos continuar mais uma vez falando sobre Black Clover. Vamos continuar então falando sobre a luta de Noelle versus Vanica e a inesperada chegada da Medícula em todo esse cenário de batalha, gerando um caos muito maior em meio a esse confronto. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu peço então para que todos vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero imensamente que gostem, então bora para o vídeo. Bom, nós basicamente vemos ali de que a Noelle atingindo então ali o seu modo santo, a Valkyria Santa, ela basicamente diante da Vanica, que reconhece essa sensação tanto quanto similar, o que deixa ela ainda mais empolgada para lutar contra a Maga de Clover. A Vanica então basicamente começa a criar várias e várias bestas de sangue que avançam na direção da Noelle, que numa velocidade esmagadora, como se não fosse nada, desvia de todos os golpes dessas criaturas e parte elas no meio como se não fosse nada. A própria Vanica reconhece de que todas as suas caras vermelhas foram completamente destruídas, e tanto a aparência quanto a força da Noelle são completamente diferentes de quando ela a viu no reino de Hearts. Só que isso faz com que ela sinta uma sensação cada vez mais e mais maravilhosa, onde ela mesma reconhece que esteve esperando tanto por esse momento, querendo ali continuar a lutar contra a Noelle. O Ryu, enquanto isso, até falando ali com a Charlotte Roselade, que mesmo que as rosas azuis ali da Charlotte tenham enfraquecido a magia anti-maldição da Vanica, ainda assim a Noelle tá fazendo um trabalho quase que sozinho, massacrando no fim das contas a Vanica. E até então a própria Undine falando ali na consciência da Noelle de que elas não podem demorar muito aqui, tendo com no máximo 1 minuto de tempo de duração dessa luta, do tempo em que o modo santo da Noelle vai durar. E a própria Noelle vê de que não precisa se preocupar, porque ela irá acabar com a Vanica em menos de 30 segundos. A maga basicamente avança na direção da Vanica, que começa a desferir vários e vários espinhos de sangue na sua direção. Só que ela tranquilamente consegue desviar do golpe e já surge nas costas da vilã, acertando ela em cheio. As duas então, enquanto começam a alçar voo, continuam ali uma trocação absurda de golpes no meio do ar, onde a Vanica cada vez mais e mais empolgada para continuar essa luta contra a Noelle. No fim das contas, a própria Vanica ali se questionando de que há quanto tempo foi essa mesma sensação que ela está sentindo na luta contra a Noelle. Mesma sensação essa que ela já disse que era um tanto quanto familiar. Ela mesmo se lembra de que provavelmente foi quando ela tinha acabado de se tornar a hospedeira da Medícula. Ela queria experimentar o poder demoníaco e ficar completamente selvagem. E tinha uma mulher que, de acordo com os boatos, era mais poderosa do que qualquer outra pessoa. A Vanica escutou que ela tinha ido para algum lugar isolado para descansar, então ela se esgueirou para fora do reino de Spade e foi se divertir um pouco com essa mulher que era basicamente a Acer Silva, a mãe no caso da Noelle, também do Nozel e dos outros irmãos ali, o Solid e da Nebra. No fim das contas, até ali a própria Vanica querendo que a Acer entretenha a mais para ver o quão absurdo é esse poder demoníaco e o quão poderosa também é a Acer. A Acer, que é ali com a sua magia de aço, ela ali com a mesma armadura de Valkyria que a Noelle usa, basicamente vê no meio da luta que um bebê começa a chorar. Bebê esse que é basicamente ali a Noelle, ainda bebezinha, que estava ali nos braços do Nozel por conta de que a Acer tinha saído ali meio que de férias, digamos assim, para poder descansar ao lado dos seus filhos. A Vanica, quando basicamente já reconhece o choro desse bebê, vem na direção dos dois filhos da Acer, que desesperada pede então ali, chamando pelo nome dos seus filhos, para que a Vanica saia de cima deles. A própria vilã vê de que talvez ela deva matar um deles primeiro, provavelmente o bebezinho, onde ela mesmo vê de que por que a Acer teria filhos. Ela basicamente reconhece de que eles só devam cansar muito a Acer e ficar no
caminho dela. E ela mesma então vê de que uma dama tão forte quanto ela não deveria se dar a esse trabalho. Só que a própria Acer vê de que existe uma coisa mais poderosa do que qualquer outra coisa nesse mundo, que é basicamente uma mãe quando está protegendo os seus filhos. E sem sombra de dúvidas, meus amigos, isso é verdade. No fim das contas, a gente vê de que num único golpe a Acer vem uma arrancada absurda contra a Vanica e simplesmente perfura o peito dela como se fosse basicamente de papel. A vilã ali que cuspindo sangue pela sua boca acaba ali para tentar de alguma forma acabar, mesmo que não agora, mas posteriormente, com a Acer amaldiçoa ela. Ela até ali basicamente vê de que naquela vez ela tinha sofrido um ferimento letal e no fim das contas a Medicla disse para ela fugir, então foi isso que ela fez. Mas ela em troca ali obviamente deixou a maldição que posteriormente mataria a Acer e também a maldição que faria com que o Nozel não pudesse falar do verdadeiro motivo da sua morte, da morte da sua mãe para ninguém, porque senão essa pessoa que descobrisse iria morrer no lugar dele. Então basicamente a própria Vanica, completamente ensandecida, no estado completamente psicopata, pedindo para que a Noelle lhe dê mais, para elas continuarem a luta de onde pararam da última vez, quando a própria vilã manda ali uma fera de sangue gigantesca na direção da Noelle, que com um simples rugido do dragão do mar destrói a criatura como se não fosse nada. E fora isso, ela vê de que ela já fez tudo o que ela tinha que fazer, então agora é a Noelle que vai fazer a vilã pagar por tudo isso. E com a sua espada de água imbuída ali nas suas mãos, a Noelle basicamente perfura o peito da Vanica, assim como a Acer havia perfurado o peito da vilã há um bom tempo atrás. A gente vê de que a Vanica, mesmo após ter tido seu peito perfurado pelo golpe da Noelle, continua atacando, mandando então vários espinhos e tentáculos de sangue na direção da maga. Só que ela ainda assim tranquilamente desvia da maioria dos golpes e continua atacando ali a Vanica várias e várias vezes, que parece apenas sentir o puro prazer em meio a tudo isso. Ela mesmo pede ali para que a Noelle cada vez lhe dê mais e mais, só que a Noelle simplesmente emenda uma bicuda bem na fuça da cara da Vanica e manda ela voando para longe. A vilã então depois disso começa ali a saindo do seu peito vários tentáculos de sangue. Ela manda na direção da Noelle, que quase que automaticamente corta todos eles ao meio e faz picadinho como se não fosse nada. E depois terminado isso, ela manda ali a Vanica pro chão e simplesmente fica por cima da vilã, vendo de que ela havia sido completamente massacrada e derrotada. Mesmo ali tendo levado uma surra da Noelle, no fim das contas ela vê o como incrível é essa sensação. E ela mesma ali vendo, se questionando o que é esse sentimento e vendo que poderia talvez ser o que chamam de amizade. No fim das contas, ela mesma vê que agora seria a vez de pegar a Noelle e isso tornaria elas rivais. A Noelle que até fica um tanto quanto surpresa com toda essa psicopatia, no fim das contas, da Vanica, onde até a própria Noelle fala de que até parece. No fim das contas, não tem como ela estar se sentindo satisfeita apenas com isso. E é por isso que a Noelle fala de que irá acabar com a Vanica aqui mesmo. Só que nesse momento basicamente surge ali manifestando-se no corpo da Vanica a consciência da Medícula. O próprio demônio reconhece de que a Vanica é realmente muito intrigante, contudo isso já não serve mais. A própria Noelle, vendo ali uma aura demoníaca saindo do corpo da Vanica, reconhece esse poder e simplesmente ali a gente começa a perceber de que a consciência da Medícula vai se apossando cada vez mais e mais do corpo da Vanica. Ela reconhece de que o Lucífero e os outros ainda não os notaram e a alma de 3 magos muito
poderosos do mesmo sexo reunidos aí. Então as preparações para o seu retorno estão completamente concluídas. E aí, em meio a tudo isso que a própria Charlotte vê, de que o poder dessa maldição é algo completamente absurdo, e ela ali vê de que não há nenhum engano por conta de que aquela é a medícula em carne e osso. O demônio basicamente ali vem encarnando, ali se manifestando por boa parte ali do seu poder no corpo da Vanica. Ela mesmo reconhece de que esteve ao lado da Vanica por muito tempo, então acabou simpatizando com ela. Porém, uma vez que a Vanica e a Loropetica morreram, a única manifestação dela estará completa. E até por conta disso, de que ela dividiu a maldição dela em 3 pares, que seriam a Aesir, que morreu, a Vanica, que teoricamente está morta, e para a manifestação completa do seu poder faltaria ali apenas a morte da Loropetica. O Gad até avança na direção da rainha de Hearts, tentando parar ela a todo custo, enquanto a própria Medícula vê de que se todos eles morrerem com ela, ela tem certeza de que talvez não se sentirão tão solitários assim. E é por isso que ela vai fazer com que a Loropetica ali, como últimas ações, mate todos os seus companheiros. E aí, meus amigos, o caos começa a correr solto com essa volta até que bem inesperada da Medícula para o campo de batalha. A gente até então vê um pouco mais da explicação sobre a magia para que a Medícula manifestasse-se por completo no mundo humano. Ela primeiro amaldiçoou ali a Aesir Silva, um membro da realeza do reino de Clover, no qual a sua maldição matou, permitindo que ela se manifestasse parcialmente através do corpo da Vanica. E a Vanica, que como hospedeira, prodígio de demônio, acabou ali tendo um contato direto com a Medícula. Mas no fim das contas, pelo fato dela ter acabado de morrer, a Medícula agora foi capaz de se libertar, apenas de estar ainda em um estado incompleto. E é por isso de que finalmente, sobrando a rainha do reino de Hearts, Loropetica, ela basicamente vê de que assim que a Vanica e a Loropetica morrerem, ela poderá se manifestar completamente e se erguer sobre este mundo. E é basicamente que, manipulando ali a Loropetica, ela usa uma magia de água demoníaca, criando uma hidra gigantesca vindo na direção do Gadia, que está em sérios problemas. Até ali, a própria Medícula vê que vai apenas brincar um pouquinho com a maldição da Loropetica, transformando-a temporariamente em um demônio. Até ali a gente vê de que a própria Noelle tenta de alguma forma atacar a Medícula, mas ainda assim é completamente inútil. A gente vê de que o demônio ativa a sua magia de maldição mundo decadente, no qual ali qualquer tipo de magia diante dela não vai ser tão forte ou rápida quanto era antes. A gente mesmo vê de que o rugido do dragão do mar da Noelle mal chega a ser conjurado e já é completamente destruído. Enquanto isso, a Charlotte Roselec levanta-se então, voltando a utilizar ali a sua transformação de rainha dos espinhos. Ela basicamente viria para lutar ali com a Medícula, que até fica surpresa por conta de que no fim das contas a Charlotte é a única que conseguiu repelir as suas maldições. Aquela ali que utiliza a rainha das roseiras, na qual ela reconhece que é uma técnica realmente magnífica. Enquanto isso, o Rio, até tentando proteger a Charlotte, que já está ali bem machucada, ele acaba então sendo impulsionado por toda a beleza da magia da Noelle, dando ali inspiração suficiente para ele, com a sua magia de pintura, ele criar o Valhalla do Crepúsculo. Só que diante da magia de maldição, escravo fora de controle da Medícula, esse castelo é completamente inútil. A gente vê de que ele é completamente massacrado quando o Gad avança na direção da Loropetica e desvia da maioria dessas hidras de água que ela manda na sua direção. Ele mesmo se decidiu ali se tornar o mago de ataque mais poderoso do reino de Hearts, para que ele pudesse eliminar cada um dos seus inimigos e para poder no fim das contas lutar no lugar da Loropetica. No momento em que ele avança na direção da sua rainha, ele momentaneamente acaba hesitando por ter pena ali de atacar ela, e por conta disso ela basicamente consegue, sem querer, é claro, ela está sendo manipulada pela Medícula,
medícula, mas ela perfura ali com a sua mão o peito do Gatia. No fim das contas, a própria Noelle, vendo de que ela tem que fazer alguma coisa, mas diante ali de toda a presença esmagadora da medícula, ela mesma reconhece de que eles haviam perdido por conta do Spirit Dive da Noelle ter sido completamente desativado. A própria medícula continua ressaltando de que agora que o estágio santo da Noelle chegou ao fim, ela acabou de perder a única maneira de a derrotar. E mesmo que ela consiga liberar mais ataques do nível de estágio santo, ela nunca vai conseguir atingir a medícula. E no fim das contas, essa área está preenchida com um feitiço dela de mundo decadente, que vai fazer com que qualquer feitiço, por mais forte e mais rápido que seja, vai perder drasticamente o seu poder. Então ela basicamente chega a humilhar ali a Noelle, enquanto a Undine olha desesperada na direção do Gadia, vendo como é que ele realmente ainda está, enquanto o próprio Gadia vê de que ali tocando com os seus dedos a cabeça da Loropetka, ali vê de que não vai doer muito e até pede perdão à sua rainha, utilizando ali a sua magia de relâmpago. Ele basicamente eletrocuta ela para mantê-la imóvel por alguns segundos. Enquanto isso, a gente mesmo vê e começa a entender um pouco mais sobre a grande ambição ali do Gadia de se tornar o mais forte dos cavaleiros mágicos do reino de Hearts. No fim das contas, no dia ali em que ele viu que Heart havia sido invadida pela primeira vez, em que a Loropetka acabou sendo amaldiçoada pela medícula, ele naquele dia decidiu que iria destruir todos os inimigos da Loropetka no lugar dela e proteger o reino de Hearts. Mesmo assim, no fim das contas, ele falhou em deter a medícula e o ataque da Vanica, fazendo ali, no fim das contas, que ela fosse capturada. Ele até ali se culpa, ele lembrando do momento em que ela acabou sendo amaldiçoada inicialmente, pedindo desculpas, de que apesar ali ele mesmo fala de que nenhuma desculpa poderia ser o suficiente, e ele reconhecendo que talvez não fosse digno de ser um guardião espiritual, enquanto a própria Loropetka um tanto quanto envergonhada, dizendo de que ao menos ela ainda está viva. Então no fim das contas, se ele não estivesse lá, ela poderia ter morrido. Ela mesmo reconhece de que o fato de ninguém no reino de Hearts estar machucado faz ela ficar feliz mais do que qualquer outra coisa. O próprio Gadia vê que ele tentou proteger os cidadãos do reino, o próprio reino, tudo, e como resultado, no fim das contas, ela acabou ficando dessa forma distorcida e foi forçada a fazer o que jamais desejaria ter feito, machucar as outras pessoas. Ele realmente vê de que não é digno de ser um guardião espiritual, e porque mais do que o reino que ele mais quer proteger é a própria Loropetka. Ele não vai permitir que a matem de jeito algum, e também não vai permitir que ela mate alguém. E ele não vai morrer pelo ferimento que ela causou ao perfurar o seu peito. Ele irá converter toda a vida que lhe resta em magia e destruirá o demônio que causou tudo isso. Aqui e agora, dessa vez, ele irá tentar a todo custo salvar a Loropetka, utilizando ali a sua magia de relâmpago melhorada. Ele simplesmente manda um raio avassalador que quase que chega ali a desintegrar completamente a medícula, onde mesmo vê de que o mundo decadente dela não pode apagar isso completamente. A gente vê que a destruição é tão grande que chega até mesmo a atravessar boa parte do castelo de Spade, onde a Noelle corre ali em desespero na direção da medícula para dar só mais um golpe. Ela não liga se for um golpe fraco, apenas precisa do poder mágico do estágio santo, o suficiente para perfurar o ponto fraco exposto. Seria ali o coração da medícula. Mas diante dessa situação onde a gente vê de que o Gadia foi completamente queimado pela sua própria magia, ele no fim das contas falhou na missão de tentar parar a medícula. A medícula surge ali reconhecendo de que então essa é a magia criada ao queimar a vida de alguém. Um poder que ela reconhece ser além das suas expectativas, e também vê de que no fim das contas até os seus últimos momentos o Gadia foi esplêndido. Mas ainda assim,
infelizmente todo o corpo dele está completamente coberto de ferimentos, enquanto a Medíocla saiu completamente ilesa por conta de estar completamente revestida de uma maldição de regeneração de velocidade super rápida. A gente vê de que a própria Undine depois disso começa a cair ali por conta de todas as maldições, a aura de maldições que a Medíocla solta, enquanto a única que consegue ainda ficar em pé é a Noelle. A própria Medíocla reconhece de que desta vez realmente é o fim. A Undine perdeu boa parte do seu poder, o Gadia está quase que morto e no fim das contas nem mesmo o Rio ou a Charlotte e Rosalie conseguem ficar em pé, enquanto eles ainda teriam que lutar com a Loropetka sendo controlada pela própria Medíocla. Só que a lá estilo Asta, a Noelle simplesmente manda uma ainda não. Ela tenta ali ativar a sua armadura de Valkyria de água, só que no fim das contas, por conta das maldições da Medíocla, ela já não é mais capaz de usar magia alguma. A própria Medíocla vê que não importa como ela olha, é impossível vencer, então por que ela ainda insiste em resistir? Ela realmente fica fascinada com toda essa perplexidade e se questiona por isso então que os humanos são ocasionalmente capazes de criar magias além das suas expectativas. No entanto, ali dentro dos limites do mundo da decadência da Medíocla, não há um humano capaz de usar uma magia que lhe derrote. Um demônio nunca enfrentaria alguém de um ranking maior do que o dele, mas no fim das contas os humanos são incapazes de entender isso e todos eles colocam suas vidas em risco por algo completamente insignificante ao ver da Medíocla. A Acer Silva que lutou porque amou seus filhos, o Gadia que lutou porque teve fé em sua rainha a quem jurou lealdade, e mesmo no fim das contas quando não há mais nenhuma esperança, Noelle ainda continua lutando por uma pequena, mesmo que ridiculamente pequena, chance de esperança. Ela mesmo vê de que agarrar-se a tais coisas meramente pela causa, no fim das contas, ela mesmo vê o porquê dos humanos simplesmente não desistir. A Noelle, enquanto isso, ela mesma reconhece de que ela já não tem chance alguma de vencer. Ela sabe muito bem disso. A verdade é que no fim das contas ela quer cair sobre os seus joelhos e simplesmente chorar. Mas ainda não. Ela mesmo vê de que é exatamente porque uma coisa humana que no fim das contas os demônios nunca iriam entender. Mesmo que os humanos tenham tão pouca esperança de vencer, tem certas coisas que eles podem simplesmente ali continuar em frente por conta dos que realmente lhe importa. O que realmente vale a pena ser protegido vale, no fim das contas, certos sacrifícios. Mesmo de que ela não desista, ela ainda assim pode vencer assim, e ela mesmo não vai desistir, por conta de que se ela desistir, ela nunca vai conseguir vencer. Ela mesmo reconhece de que a verdadeira força dos humanos é recusar-se a desistir. A própria Medíocla fica surpresa vendo de que isso ainda causa perplexidade a ela, um tanto quanto intrigante, mas ela não pode se dar ao luxo de perder mais tempo nisso. E é basicamente por isso de que ela cria uma magia de maldição, vida explosiva dentro da Loropetka, onde ela basicamente vai explodir a Loropetka e vai se certificar de que todos morram pacificamente nesse castelo. Então ela finalmente será capaz de se manifestar completamente nesse mundo. Só que a Noelle ainda não havia desistido de maneira alguma, e enquanto ela basicamente avança na direção de tentar salvar a Loropetka, nós vemos a inesperada chegada do nosso querido e amado anão bombado. O Asta chega voando ali na sua primeira espada para a alegria da Noelle, também a nossa alegria, onde no fim das contas ele reconhece de que essa foi pro pouco e chegou bem a tempo. E reconhece também de que é bom ver de novo a Noelle sã e salva. E a Noelle realmente reconhece de que isso é o que o Asta lhe ensinou, de no fim das contas ela nunca desistir, mesmo que ela esteja em um estado completamente complicado, o corpo dela está completamente machucado, ela mesma reconhece de que não está exatamente sã e salva para o seu amado Astúpido, mas no fim das contas o Asta chegou para o campo de batalha, para a nossa alegria.
alegria e para a grande infelicidade da Medico. Mas ver a conclusão dessa luta vai ser coisa apenas para o próximo vídeo. Já basicamente eu vou me despedindo aqui de vocês, só que antes de realmente terminar o vídeo, eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado. Então por isso deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!